Olá, eu sou o Fabinho Júnior, tenho 31 anos, hoje sou pregador, cantor, também escritor, e eu estou aqui para contar a minha história para você. Eu sempre tive uma infância conturbada, né? E um dos maiores problemas que eu tive em casa foi, de fato, a ausência do meu pai, para mim, né? Foi uma das questões mais difíceis de superar. Embora ele estivesse morando no mesmo lar, na mesma casa, estivesse presente todos os dias, só que a presença de um pai diretamente na minha vida eu não tinha. E para um filho homem, eu acho que isso pesa muito, que a presença do pai ela é muito importante. E então esse também era um dos fatos que mais gerava confusão dentro de casa, porque eu não tinha ele como pai, mas a minha mãe, por um outro lado, tentava suprir essas duas necessidades, fazia o papel de mãe e também fazia o papel de pai. E por esse motivo ele acabava discutindo com ela, havia muitas discórdias, muitas brigas dentro de casa. Então essa foi uma das partes mais difíceis que eu tive que enfrentar já na minha infância. Passou-se o tempo, eu me converti aos 11 anos de idade. Quando eu me converti aos 11 anos de idade, os meus pais, né, que se diziam católicos, não eram praticantes, mas eles não me aceitaram como uma pessoa evangélica dentro de casa. Eles não aceitavam a troca de religião. Então, para eles tínhamos que ser católicos, mesmo não praticantes, né? Então, esse foi também um dos motivos que gerou uma discórdia maior e foi aonde eles me pediram para mim ir embora de casa. Então, a partir dos 11 anos de idade, eu deixo a minha casa, deixo os meus pais e vou morar na casa dos outros. E aí começa uma história de aprendizado muito grande. E na casa dos outros, de primeiro momento, quando eu chegava, sempre era bem recebido, às vezes por algumas pessoas que eram da própria igreja, do próprio ministério, e morei em diversas casas. Quando eu digo diversas casas, eu estou falando a respeito de muitas casas que eu morei, não dá aqui para contar, somar aqui e dizer para você a quantidade de casas que eu morei, foram muitas. E como eu disse, cada lar que eu chegava me recebia de uma certa forma, só que passava o tempo, eles já não me queriam mais em casa, e assim foi indo de casa em casa, até que eu cheguei em uma determinada casa, morar com uma determinada família, em que eles, depois de 4 meses, não me lembro exato, não me recordo exato, mais ou menos uns 4 meses que eu já estava morando com eles, eles me disseram: olha, a partir de agora você se vira, você procura outro lugar para você ficar, uma outra casa para você morar, ou se você tiver que ir para qualquer lugar que seja para a rua, porque nós não temos nada a ver exatamente com você, não somos a sua família. Aí eu fui para Sarjeta. O período em que eu fiquei morando na rua foi uma das partes mais sofridas, isso na questão da prática. Porque a gente dependia de tudo que as pessoas jogassem fora, tudo quanto fosse resto, isso independente de alimentação, um calçado, uma roupa, a gente dependia muito disso. Um fato que marcou muito foi quando, numa noite bem fria, nós estávamos na rua em 3 pessoas, eu e mais 2 companheiros de rua, e passaram alguns delinquentes e eles começaram a querer chutar, né, até chutaram um dos nossos companheiros. E eles disseram: olha, vamos matá-los, né? Aí o outro falava assim: não, não vamos matá-los porque eles já estão nessa situação, está frio à noite, é possível que eles até morram de frio esta noite. Então, assim, algo que ficou marcado na memória, né? Um dos fatos assim que mais eu tive medo naquela noite. E também a dependência que a gente passa de alguém deixar algum resto de algo para que nos favoreça de alguma outra forma, né? Esse período em que eu vivi na rua, eu conheci um jovem que ele ia para a escola à noite, então geralmente a gente se via mais à noite. E certa vez ele passou e se compadeceu da minha história, da situação que eu estava vivendo na rua. E ele disse: olha, se eu conversar com os meus pais e convencê-los de levá-lo para casa, você gostaria de ir? Você toparia ir? Eu disse que sim, qualquer lugar era melhor do que a rua. Então ele foi embora e, passado mais ou menos um mês depois, embora eu via ele praticamente quase todos os dias, todas as noites, ele conseguiu convencer os pais dele. Então, a partir daquele dia, passado um mês, né, eu comecei a morar na casa deles. Então eles me deram o quê? O quartinho do fundo, que nós chamamos de quartinho da bagunça. E para mim estava
ótimo, estava excelente, porque era melhor do que estar na rua com papelão e sofrendo agressões, ou independente da situação da noite que a gente pudesse passar, ter o que comer, não ter o que comer também. Então assim, era muito melhor estar no quartinho da bagunça. E eles me deram um colchonete, como um colchonete de exercício físico, um colchonete bem fininho e apenas um lençol para se cobrir. E eu já achei que estava mil maravilhas, né? Muito melhor do que na rua. E certa noite ele foi para a escola, quando toda a família dele estava jantando, e do quartinho do fundo, pela janela, eu conseguia enxergar, ter acesso à cozinha deles. E eu vi que depois que todo mundo jantou, a mãe dele, essa mulher que era a dona da casa, ela recolheu todo o resto de comida dos pratos que estavam na mesa, colocou em apenas um prato. E ela deu a volta, bateu na porta do quartinho, me chamou e me entregou o prato de comida em mãos, e ela disse: "Está inútil, coma esse resto, porque você não serve para nada, você não é ninguém, nós não somos a sua família e não temos nada a ver com você." E ela me entregou aquele prato de comida, e naquele momento eu comecei a comer aquele prato de comida e comecei a chorar. E foi onde eu comecei a falar com Deus, perguntando: "Deus, e agora? Quem eu sou? Eu já não sei mais quem eu sou, eu não tenho mais uma família, eu não tenho mais quem me apoia. Quem eu sou de fato?" Aí foi naquele momento que Deus falou comigo, falou: "Filho, podem seu pai e sua mãe te abandonarem, podem todas as pessoas não quererem te ajudar, não te estenderem as mãos, você pode não ser algo para alguém, você pode não ser importante para alguém, mas para mim você é." E naquele momento Deus falou comigo: "Hoje eu te tomo pela tua mão direita, te coloco de pé, porque eu tenho um projeto para a tua vida nessa terra. Isso é só uma fase, é só um momento, é só um tempo de aprendizado." E foi a partir dali que eu comecei a ouvir mais e ficar mais atento à voz de Deus e entender que tudo aquilo que eu estava passando, tudo aquilo que eu estava vivendo, era por um propósito maior da parte de Deus. O grande fato é que enquanto a gente reclama do que temos ou do que não temos, existem muitas outras pessoas que sonham apenas em ter o básico, que é simplesmente o alimento e uma cama onde possam dormir um sono tranquilo e descansar. Depois de um tempo eu conheci um senhor e ele tinha um sítio próximo à cidade de Elias Falso, que é onde eu moro, e ele me convidou para trabalhar nesse sítio. Foi aonde eu tive uma oportunidade melhor e uma privacidade maior também. Ele me levou para morar nesse sítio e eu comecei a trabalhar nesse sítio e a morar ali, né? E depois desse período que eu já estava no sítio, eu procurei a escola para estudar. Por que eu procurei a escola para estudar? Porque até esse presente momento, mais ou menos com 14 anos de idade, eu não tinha estudado exatamente em escola nenhuma. O motivo foi por falta de documentação. Que documentação, no caso, que me faltava? Até a certidão de nascimento, porque meus pais não me deram. Então, quem fez a minha certidão de nascimento foi eu próprio, que procurei juntamente com esse meu patrão que me ajudou, e nós fizemos a minha certidão de nascimento. Mas um mês antes da minha certidão de nascimento ficar pronta, eu procurei a escola para poder estudar. E quando eu procurei a escola para estudar, a escola não podia me matricular devido à falta de documentação. Então a diretora até me disse: "Olha, eu não posso te receber aqui como aluno devido aos requisitos, né, da matrícula para você poder entrar e fazer parte da escola, né?" E ela pegou e falou: "Olha, eu não posso fazer exatamente nada por você." Isso aconteceu 1, 2, 3 vezes. Na terceira vez ela me disse a mesma coisa e eu fui embora. Mas no dia seguinte, aproximadamente umas 10 horas da manhã, o telefone do sítio onde eu trabalhava tocou, mandaram me chamar. E ela conversando comigo, ela disse: "Olha, à noite você vem aqui que eu tenho uma boa notícia para você." Foi quando à noite eu voltei na escola e conversando com ela, ela me disse: "Olha, eu analisei um pouco a sua situação e estava vendo que entre a nossa juventude de hoje você demonstrou muito esforço por querer uma vaga, para estudar, que você mostrou essa força de vontade, de querer aprender. Então nós vamos abrir uma matrícula para você durante um período até que sua documentação fique pronta e a gente possa fazer tudo corretamente como deve ser." E então eu fui para casa super feliz, contente, né? Morava no sítio e eles me matricularam de primeira a segunda série no princípio. Só que a surpresa era que eu já sabia ler e já sabia escrever, né? É algo assim surpreendente, algo sobrenatural de poder explicar, porque foi algo que eu aprendi praticamente sozinho. A única coisa que eu fiz foi perguntar para alguém o que significava a junção de 2 letras. No caso, quando eu perguntei, foi a letra B,
e a letra A, né? E a pessoa pegou e me disse, olha, a letra B com a letra A dá uma junção de Bá. Então a partir dali, somente dessa explicação, é que eu comecei a juntar todas as letras de tudo quanto era papel que eu achava na rua, que eu tinha em casa, às vezes tinha acesso a um jornal em casa. Eu comecei a juntar as letras e a partir dali eu aprendi a ler, né? A parte de matemática também foi da mesma forma, só me explicaram que 1 mais 1 era 2, né? Que 2 mais 2 era 4, e a partir daí eu aprendi a fazer a somatória, então aprendi um pouco de matemática. Então, fui estudar primeiro a segunda série, né? Supletivo, à noite, trabalhava na parte da manhã, o sítio era um tanto longe da escola, chegava na escola já entrando diretamente na sala de aula. E passado 15 dias desse período que eu já tinha sido matriculado, já estava estudando, a diretora, a minha professora, né, no caso, ela chegou até a diretora e disse, olha, nós não podemos deixar o Fabinho na nossa sala, porque ele está bem avançado, ele sabe muita coisa, ele conhece bastante, ele está dando aula para quem senta do lado dele, né? Então a diretora juntou mais essa minha professora e mais o pessoal da escola, e eles decidiram que me dariam então um provão, para que eu fizesse os exercícios colocados nesse provão, para que eu fosse reclassificado, ou seja, mudasse de classe, fosse para uma outra série que tivesse compatível ao meu conhecimento. E ali foram feitas 2 reclassificações, eu fui parar na 5ª série, daí da 5ª série em diante o Estado mesmo fez o provão de reclassificação para alunos que estavam atrasados. Eu participei novamente, sempre com nota máxima, e assim eu consegui eliminar anos que estavam atrasados. Então, só estudei ano após ano mesmo, foi a partir da 7ª série, que nós estudamos 7ª, 8ª, 8ª primeira, primeira segundo, segunda terceiro, colegial. Então foi esse esquema que aconteceu, e em tudo isso eu vi a mão de Deus trabalhando, porque por mim mesmo, eu não me via preparado para isso. Então foi nada mais, nada menos que a mão de Deus agindo sobre essa situação. Houve um momento em que eu tinha muito prestígio na escola e foi me dada a oportunidade para fazer um evento com os alunos dessa escola. Então nós montamos um evento de talentos da escola, convidamos algumas pessoas para participar, e entre essas pessoas veio um diretor de uma rádio. E nessa época eu era professor de dança, eu havia me afastado da igreja nesse período, e então acabei me tornando um professor de dança. Comecei a dar aulas de dança de salão, street dance e assim por diante. Dentro desse meu trabalho, a diretora, ela falou para mim, monte um evento então relacionado ao que você já faz. Primeiro, divulgue o seu trabalho, e depois é bom para a gente estimular os nossos alunos com algo além do estudo. Aí nós convidamos o diretor de rádio para estar participando com a gente, diretor de uma rádio local lá da cidade, para ser um dos jurados do evento. E durante todo o evento foi eu quem apresentei, né, todas as participações, também participei. E no final do evento ele falou, olha, eu gostei do seu jeito de apresentar, eu gostei da sua voz, e eu tenho uma rádio, eu gostaria que você fosse lá fazer um teste. Aí eu fui para a rádio, fiz um teste, passei em todos os testes que a rádio exigia que fosse feito, e ele me chamou para fazer uma programação secular. E durante o período de aproximadamente 2 anos eu fiquei trabalhando nessa programação secular. Depois disso eu fiz uma proposta para ele, para a gente entrar com uma programação evangélica. Mas aí foi onde ele recusou um pouco e recuou também, e demorou para vir essa oportunidade. Após 2 anos que eu já estava trabalhando na rádio, o meu programa foi surpreendente. Embora Deus já tinha me avisado antes que Ele me levaria para trabalhar em um lugar em que eu falaria com um público muito grande. Só que dentro do estúdio de uma rádio trancado, você não tem noção da quantidade de pessoas para quem você está falando. Então eu não via tudo isso, mas aos poucos Deus foi acrescentando e me mostrando de que forma é que isso estava acontecendo. E então meu programa ele teve uma aceitação muito grande do público. Meu programa ficou entre um dos mais ouvidos, depois ele passou a ser o mais ouvido, então eu tinha um certo prestígio dentro desta emissora de rádio. E nesse período, houve um congresso na Igreja Assembleia de Deus Ministério Belém, ministério do qual eu sou membro durante esse tempo, e eu fui convidado a participar do evento. Eu estive nesse evento e foi aonde nesse evento, durante os hinos de louvores, a mensagem, Deus falou fortemente comigo. E naquele momento, embora muitas vezes anteriores eu tentei voltar e não tive força, naquele momento ali dentro, naquele culto, eu senti renovado, senti força, e foi aonde eu refiz a minha aliança com Deus a partir daquele momento. Então a partir daquele momento eu refiz a minha aliança com Deus. Quando eu voltei para a emissora, eu tive mais força, eu tive mais coragem,
de falar e até encarar o meu diretor e dizer para ele, não, a partir de agora nós temos que colocar uma programação evangélica no ar, né? E ele disse para mim, olha, não sei se o programa evangélico no ar vai ser uma boa, eu não posso pôr, por enquanto vai ficar assim. Mas como o meu programa tinha um prestígio muito grande, já era o programa mais ouvido da emissora, eu disse para ele fazer uma escolha, ou ele me daria essa oportunidade, ou então eu deixaria a emissora. Foi aonde ele se viu meio que sob pressão ali, e ele me disse, olha, então façamos o seguinte, eu te dou 2 fins de semana para você fazer um teste. Se o programa evangélico, em 2 fins de semana, durante 2 horas, que meu programa era de 4 horas, o programa secular, ele diminuiu para 2 horas o secular e 2 horas o evangélico. Ele disse para 2 fins de semana apenas. Se em 2 fins de semana você conseguir audiência que me convença, aí de fato eu te dou o horário integral dessas 4 horas, né, no caso, para você fazer a programação evangélica. E foi uma surpresa, porque na semana seguinte nós já preparamos tudo, anunciamos, foi 2 fins de semana. E aí o programa entrou no ar, o programa evangélico, e surpreendente foi assim, como Deus já havia falado que Ele estava me colocando ali para isto, então eu creio que esta foi uma das formas, porque o programa foi bem aceito. Então em 2 fins de semana eu consegui a audiência que a emissora me deu como uma regra para conquistar, entendeu? Para seguir ali. E aí passou o primeiro fim de semana, foi bem a audiência, passou o segundo fim de semana, foi bem a audiência. Por quê? Quem já estava comigo na programação secular, já gostava do meu estilo de narração, já gostava do meu estilo de falar ao público, de falar ao povo, quando ouviu a programação evangélica não recuou para trás. E você também, o fato de Deus estar no negócio. Então na programação evangélica eles estavam ouvindo o público secular. E o público evangélico, né, como soube que eu tinha retornado há pouco tempo para a igreja, até para me dar um apoio, o pastor divulgou na igreja e tudo, que até a programação evangélica, o público evangélico veio junto. Então assim, a audiência explodiu, foi lá em cima. E aí foi aonde o diretor, ao analisar a situação, a história, né, o contexto do resultado, ele falou, não, então a partir de hoje você terá 2 horas de programação evangélica na rádio. Só que essa audiência do programa evangélico só crescia cada vez mais e a rádio começou a lucrar com vendas para outras igrejas evangélicas querendo comprar horário. E ele viu que isso gerava um certo lucro para a emissora. E então ele falou assim, olha, chegou um certo tempo, ele falou, a partir de agora você tem 4 horas exclusivas só para essa programação evangélica. E ali meu programa começou com esse período de 4 horas no ar. E isso durou por 7 anos. Quando eu cheguei aos 7 anos de programação evangélica, de programação no geral, na verdade, foram 2 anos secular e 5 anos evangélico. Quando chegou no 7º ano meu de rádio, Deus falou comigo numa determinada noite, olha, aqui basta, aqui chega, o período em que você tinha que vir até aqui com essa programação evangélica, para por aqui. E eu já estava entendendo que já estava breve os dias ali, porque as minhas agendas para cantar e para pregar tinham aumentado muito, eu já não estava dando muita conta, eu tinha que sair algumas vezes e deixar o meu programa gravado. E o programa gravado para o ouvinte não era legal, porque eles não podiam ligar e participar ao vivo. E o meu programa tinha muito isso, a participação ao vivo. E então eu já estava entendendo que Deus estava ali dando o fim dessa parte, dessa história na minha vida, no meu ministério. Então Deus me disse, olha, a partir de agora basta, acabou, essa parte aqui, finaliza-se aqui. Só que para mim foi difícil ouvir de Deus este não, para este momento e para essa situação. Porque eu tinha todo o prestígio do público. Eu saía na rua, eu era chamado pelas pessoas para tirar uma foto, para conversar comigo, para me ver, para estar perto de mim. Como é que eu vou parar? Mas Deus já havia falado que era o fim, que parava-se por ali devido às minhas correrias de agenda também, né? Então, a partir daquele instante, eu começo a viver somente para a obra, somente para seguir o meu chamado, somente para seguir meu ministério, que é cantar e pregar, a área qual eu atuo atualmente, né? E então, começou as viagens, eu comecei a viajar vários estados já do nosso Brasil, e cantando, pregando, e cada lugar que eu vou é surpreendente, porque onde nós vamos, Deus sempre registra, marcado com algo, um milagre, conversões de alma, renovações de vida, pessoas são impactadas até mesmo por parte do meu testemunho que eu conto, e indo aprender. Agora, sobre o chamado, sobre o ministério, sobre a obra, eu queria deixar bem claro, primeiro, que não é uma escolha minha, não é uma decisão minha cantar, pregar. Há um preço que foi pago, há um preço que está sendo pago, e eu acredito que enquanto houver vida haverá um preço a ser pago.
não é fácil, a renúncia é muito grande. Eu viajo direto, eu fico praticamente 2, 3 dias apenas em casa, na minha cidade. Quando fico, nesse presente momento que nós estamos gravando esse vídeo, já tem quase um mês, aliás, já estamos com mais de um mês que eu não passo em casa. Eu passei em casa apenas uma noite, só troquei mala e já fui para a estrada novamente. Então isso é uma renúncia muito grande. Você não dorme direito, você não descansa direito. Durante todo esse meu período de viagem, às vezes eu tenho que estudar dentro do ônibus, dentro do avião ou dentro do carro onde eu estou. Nos lugares onde eu vou, às vezes eu fico hospedado em hotéis e às vezes na casa de alguns irmãos que nos acolhem durante o período do evento. Durante todo esse período de eventos, eu tenho que estudar muito, estudo muito a palavra, estudo outros livros, eu me dedico muito, eu preparo voz para cantar, para pregar. Então assim, o preço é muito alto. É uma renúncia muito grande. Eu poderia chegar numa cidade e simplesmente sair, dar uma passeada, conhecer a cidade e depois voltar para o hotel. Mas não funciona assim, aparentemente é assim. De repente você sai no período do almoço, dá uma volta, consegue tirar 2, 3 fotos, aí você posta nas suas redes sociais. E as pessoas que comentam, vê e depois te encontram e falam: olha, você foi para tal lugar e você deu uma passeada na cidade, tirou uma foto. Mas não é isso, aquilo é um período bem curto. A maioria do tempo, a maior parte do tempo é estudar, orar, buscar bastante para você poder à noite, no evento ou no período da manhã, para o horário que está marcado, você ter algo a entregar para o público, você ter algo de Deus com conteúdo, principalmente, que é o que falta demais nos nossos dias atuais. Pessoas que cantam e pregam, mas com conteúdo. Eu vou ser crítico nessa parte, porque eu prego sobre isso e eu defendo essa parte. A igreja precisa ouvir algo que acrescente, que edifique, que mude, que transforme, né? Então assim, eu até daria um conselho para os pregadores, para quem está querendo começar ministério, quem está começando ministério agora: lutem, estudem, se preparem, porque quem vai te ouvir precisa ouvir algo bom. E você levando algo que é de Deus com conteúdo, com certeza você vai ter várias outras oportunidades de estar voltando, não só no estado, não só na cidade, não só no país, mas naquela localidade a qual você já foi uma das vezes. Eu gostaria de concluir essa parte do testemunho dizendo para você que ouviu tudo quanto eu disse, você que passou por situações parecidas e quem sabe até igual à minha. Eu quero dizer para você que nunca desista dos seus projetos, dos seus sonhos. Não pense que para você é impossível chegar onde eu cheguei. Não pense que se você não tem apoio do pai, de mãe, algum familiar ou de alguns amigos, pessoas que você considera, não pense que por falta dessa ajuda, dessas pessoas que você considera, que você até quem sabe um dia achou que ia te ajudar, te estender as mãos e não te estender as mãos, não pense que isso fará diferença de forma que você não consiga vencer e consiga chegar onde você deseja. Quem tem que acreditar em você é você mesmo. Quem precisa ter forças para lutar e ir em frente a você mesmo. Na minha infância, quando meu pai me mandou embora de casa, ele disse uma palavra para mim da seguinte forma: ele disse: vai, e nessa vida você nunca será alguém. Então, sobre esta palavra negativa que meu pai falou para mim, eu comecei a lutar em cima dela, a buscar, além desta palavra, a resposta para levar para o meu pai aquilo que Deus é capaz de fazer nas nossas vidas quando nós confiamos e quando nós damos a Ele esse direito. Então abra o seu coração, acredite nos seus projetos, sobre qualquer palavra negativa na tua vida, pegue dela força, coragem, vá em frente, não desista, porque assim como eu consegui, você também pode conseguir, muitas outras pessoas irão conseguir. E depois você vai ser usado por Deus, você vai ser levantado para também contar o teu testemunho e conquistar outras pessoas e incentivar muitas outras vidas. Eu quero falar também para você que tem um ministério, você que tem um chamado. Às vezes, nós não escolhemos isso, que nem o meu caso. Não escolhi cantar, não escolhi pregar. Foi uma decisão de Deus. É um chamado que eu pago o preço desde a minha infância. Quem sabe você também é uma dessas pessoas que iniciou, que gravou o seu CD, ou que está começando a pregar, não tem também apoio ministerial. Eu quero dizer para você também, isso é muito importante na sua vida, guarde o que eu vou te dizer. O preço é alto, é difícil, não é fácil, requer muitas renúncias. E se você não se dobrar a todas essas renúncias, você não vai conseguir chegar a lugar algum. Outro detalhe, seja sempre fiel no Senhor, em tudo na sua vida, em todas as suas
Em todas as coisas que você fizer, retribua a honra e a glória para Ele. Seja sempre humilde, abrace sempre as pessoas, que assim você vai conquistar o seu espaço, o seu público. E Deus vai te honrar muito nesta terra. Mas acredite também no seu ministério, acima de tudo. Quando cantar, quando pregar, tenha certeza que Deus está usando do seu louvor e da sua mensagem para edificar vidas, para salvar vidas, para curar vidas. E curar vidas nem sempre é ali na enfermidade que está aparente, mas o principal, que está lá dentro do interior. Deus pode usar a tua vida poderosamente para este tipo de cura. Então acredite no seu ministério. Eu quero aqui deixar meus agradecimentos a todo o pessoal, a toda a equipe do Projeto Inspirando Vida e te dar uma palavra ainda mais aqui de apoio, dizendo que em Cristo Jesus, todos vocês, todos nós, já somos mais do que vencedores. Deus abençoe a toda a equipe. Muito obrigado. Se inscrevam no canal também, participem, que amanhã ou depois pode ser você contando seu testemunho. Deus abençoe a todos, um abraço.